acho que esses foram os principais pontos que me fizeram voltar para o Brasil. Olá, meus amigos, tudo bem? Me chamo Davi e cá estou eu para mais um vídeo no canal. Hoje o assunto ele se repercute, né? Um dos últimos vídeos que eu vim fazendo, e hoje o assunto é novamente Portugal. Como está aqui no título, por que eu retornei para o Brasil? Eu passei 1 ano e 8 meses em Portugal e, bom, tive muitos contratempos, muitas coisas que aconteceram lá que me fizeram retornar. E vamos lá para o primeiro. A primeira coisa que me fez eu retornar para o Brasil foi a saudade da família. No meu caso, né, eu fui na frente para poder organizar tudo, ver como era a situação do país, ver a questão de trabalho, ver se as coisas realmente estavam ao meu nível, né, para me então decidir trazer minha família para Portugal. E minha esposa chegou aí, a adaptação foi um pouco diferente da minha, e enfim, de Portugal não é fácil, principalmente para mulheres. Eu costumo sempre dizer, o tempo que eu tive lá, eu achei para mulher muito difícil. Então, eu achei até um pouco, hoje eu consigo ver, né, um pouco justa a decisão dela de querer voltar, porque a gente tem filho e tal. E eu continuei lá ainda, depois que ela voltou, e a gente ainda tentou fazer dar certo, mas por todas as minhas experiências que eu passei lá em Portugal, eu decidi voltar, certo? Aí eu falo assim da família como um todo também, porque quando eu estava lá, às vezes eu tinha muita saudade da minha mãe, tinha saudade de estar perto das minhas irmãs, enfim, pelo menos de estar próximo da família na qual a gente cresceu, né? Portugal é muito bom, mas para quem vai com a família toda, foi outro ponto que eu escrevi aqui. Assim, para quem tem a condição de já ir com toda a família, eu acho que é um processo de adaptação um pouco mais fácil, porque o que aperta muito quando você está fora é a saudade, né? Para você que é casado, principalmente que tem um filho, você passar um tempo longe da sua família é complicadíssimo, sério. Eu passei 4 meses longe da minha mulher, do meu filho, e confesso que para mim foi terrível, terrível. Foi o que também me fez acelerar a questão de trazer logo ela e ele para morar perto de mim. Outra coisa que eu achei um ponto negativo lá de Portugal é que o excesso de imigrantes está fazendo com que muita gente, ou seja, o excesso de imigrantes está fazendo com que a gente encontre mais xenofobia, né, nas ruas. Não uma xenofobia diretamente para você, mas você escuta muito as pessoas falando: ah, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo, principalmente para quem trabalha na obra e tal, a gente escuta muito, volta para a tua terra, e enfim, são coisas que vão somando na questão negativa, principalmente assim, para quem está passando já por dificuldade de estar longe da família, ainda ter que ficar ouvindo essas coisas, já é um fator a mais para você querer voltar. Que no caso já é diferente para quem está com a família, né? Para quem está com a família já é um fator muito positivo para quem vai todo mundo junto, quem tem essa condição, óbvio, já é muito positivo porque a família é a estrutura da gente, né? O que faz a gente até aceitar mais coisas, a ser mais forte, a ser mais resiliente com questão a isso, quando a gente às vezes tem que passar por uma xenofobia de volta para o seu país. Mas assim, eu tive muitos amigos portugueses, tenho até hoje contato com alguns, não dá para generalizar, tanto como aqui, né? Tem gente boa, tem gente má, tem gente que tem preconceito, outras não, e de certa forma a gente às vezes até entende, né? Pela questão de ser um país pequeno, tá chegando muita gente, enfim, são coisas que contribuíram para que eu pensasse, não, eu vou voltar por conta disso. Outra coisa que eu acho que é o fator principal, não só em Portugal, mas em todo o mundo, né? Questão dos aluguéis. Gente, Portugal, para mim, na minha visão, tá quase impossível alugar casa barata.
existem chances de você alugar, mas é aquelas, né? Morando longe da cidade, aí já tem que ter um custo de transporte, combustível, né? Você tem que comprar um carro. Aí outra que até os aluguéis que são longe da cidade, agora eles estão um pouco mais caros do que o que era antes, né? E assim, gente, eu já morei no interior de Portugal, é muito, muito parado, muito parado. É tipo assim, basicamente uma cidade fantasma, né? Para quem veio de grandes cidades, que é o meu caso, o caso da minha mulher, a gente sentiu muito quando a gente foi visitar alguns lugares, a gente viu, nossa, como é distante, né, aqui. Mas assim, é um caso que a gente consegue resolver tendo carro, né? Porém, para pegar uma casa afastada, né, também tem um custo, que às vezes você, para quem não tem muito dinheiro, você tem que separar o dinheiro, porque aqui, o que acontece é que além deles pedirem o aluguel, eles também pedem o calção, né? Pede às vezes 3, 4 calções, que na soma total se torna um valor que é difícil, né? Principalmente para quem está começando, para quem está levando em real. A gente vê o dinheiro que talvez para a gente seja um pouquinho maior aqui, para lá não é quase nada. Aí foi um dos fatores que eu desanimei muito, porque era muito difícil achar casa. Eu fiquei preso ao trabalho, porque eu estava dependendo ainda dele, por conta de que, obviamente, eu tinha que me manter, mas eu ainda estava esperando o meu processo de legalização. Aí, com isso, foi o fato de que eu me prendi muito a estar naquela cidade por conta daquele trabalho e eu via, não sei, eu ceguei um pouco, me fez eu me prender na cidade de Braga, né? Eu fiquei lá, apesar de que Braga também é uma cidade que te aproxima muito do Brasil, porque tem muito brasileiro, é uma cidade mais animada, tem muito movimento. Aí foi isso. A outra coisa também que um dos fatores negativos de Portugal é que muitos trabalhos eles não querem pagar o tanto que você trabalha. Você faz horas extras e não recebe por isso, entendeu? Você trabalha longas jornadas e o salário continua o mesmo. No meu caso, foi o que aconteceu. Eu passei 1 ano e 8 meses no trabalho, trabalhando como profissional, dando produção que eu sabia o que eu poderia estar ganhando se eu tivesse trabalhando na produção e tipo, eu só tive um aumento de salário e foi 50 euros. Então é uma questão que, pô, desanima demais. Para mim mudar um pouco a realidade do meu salário, eu tinha que trabalhar todos os sábados, que aí já sobrecarregava muito a pessoa e, tipo, eu passei basicamente 1 ano e 8 meses sem ter muito, sem poder viver, né? Porque eu tava puro trabalhando para acelerar o meu processo, entendeu? Para o meu objetivo de estar ali com a família para que fosse mais rápido, porém é frustrante porque o dinheiro vai embora muito rápido com casa, com moradia, até em quarto, você pagar 300, 350, 400 euros no quarto, é algo que está fora da realidade do salário que Portugal paga. Outra coisa que me fez voltar também foi a questão do aumento de índice de bullying nas escolas. Às vezes eu ia cortar o cabelo, eu estava no café, eu ouvia muita gente falando que, meu filho passou por isso na escola, tipo, eu estava vendo que estava aumentando o índice de coisas que estavam acontecendo com crianças. E eu, com meu instinto protetor, eu vi isso como um fator negativo, porque, assim, a minha intenção de sair daqui de onde eu moro é de pôr meu filho num lugar mais protegido, um lugar que ele possa ter mais segurança, entendeu? E às vezes eu ouvia casos tão assim que não que isso não aconteça aqui no Brasil, mas por você estar em outro país, você se sentir um pouco acuado, entendeu? Por você se sentir um pouco sem saber o que fazer, isso me fez pensar em voltar, entendeu? Porque na minha visão, apesar de que às vezes aqui pode ser até pior, né? Na minha visão, no momento da ansiedade, não sei, talvez possa ser até uma visão errônea minha. Quando eu estava lá, eu via por ser um imigrante, eu me sentia muito inferior, entendeu? Eu me achava no ponto de não poder fazer nada
perante aquilo que estava acontecendo, entendeu? Aí foi um dos fatores que eu talvez possa colocar isso até um pouco de lado, né? Mas isso sim veio na minha mente quando eu estava morando lá em Portugal. E somando com todas as outras coisas, foi por isso que eu voltei. Mas é isso, pessoal. Eu não sei se eu falei todos, mas eu acho que esses foram os principais pontos que me fizeram voltar para o Brasil, né? Depois de uma tentativa, digamos que frustrada, porém eu voltei, tipo, tô até bem aqui no Brasil. Considero eu que, apesar de que eu saí de minhas coisas, a gente vendeu tudo para ir, voltamos, a gente está basicamente com as coisas até melhores, né? Eu acredito que migrar, apesar de todas as dificuldades, é uma experiência muito rica. É uma experiência que você vai levar um aprendizado para sua vida, né? Por todos os cantos que você passe, você vai lembrar. Muitas vezes vai se frustrar, né, por ver a cidade, né, por ver a rua, pela segurança não ser a mesma, né, que você passou lá, porque realmente aquilo ilude muito a gente, né? Você vê tudo funcionando, vê tudo, as ruas limpas, né, vê mais segurança, aquilo ilude muito você. Então, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido e ajude você a ter a, a concepção do que você quer para sua vida. E é isso. Eu espero que você absorva esse vídeo da melhor forma. Também não é uma crítica específica de Portugal, porque eu gostei muito de Portugal. Porém, só algumas coisas que eu vi que eu não. Como eu estou dizendo, foi um muro que eu fui construindo. Foram várias coisinhas que talvez me fizeram ver outras que talvez não tenham nada a ver. E é esse o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Para você que está migrando, boa sorte e a gente se vê.